Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Sejam muito bem-vindos para mais um devocional. O Senhor deseja se revelar a nós e eu quero te dizer, não importa como foi o seu dia ontem, não importa como está a estação que você está vivendo, existe um Deus que nunca perde o controle. E eu abençoo o seu dia, eu abençoo a sua casa, eu abençoo os seus projetos, eu declaro que você é um vencedor. Eu quero te lembrar que você, meu irmão, minha irmã, é muito amado. Os céus estão esperando você dizer: Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que invocam ao Senhor são salvos. Que nesse dia você possa invocar a Ele, porque as mãos poderosas de Deus estão estendidas para te abençoar. Você pode dizer amém? Seja muito bem-vindo. Repete assim uma oração comigo, muito simples. Diga: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Diga: essa é a verdade da palavra. É nisso que eu creio, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Mais um dia que estamos juntos na presença do Senhor. E eu quero orar por você agora. Eu levantei com o encargo no meu coração de te dizer: não lute suas batalhas sozinho. Chame o Senhor para lutar com você. Chame o Senhor para batalhar com você. Convide a Jesus para enfrentar os problemas ao seu lado. Medite em quem Ele é. Medite no tamanho do poder que Ele tem. Medite na bondade dEle. Quando as nuvens escurecerem ao seu redor, lembra que Ele está acima das nuvens. Eu vou orar pela sua vida. E já quero pedir que você se inscreva nesse canal, porque eu tenho orado pelos inscritos, tenho orado por cada pessoa, tenho orado pelos teus pedidos de oração. Deixa o seu pedido de oração aqui embaixo também. Pai, eu oro nessa hora por cada um dos meus irmãos que está ouvindo essa palavra. Eu também oro por aqueles que vão receber o link dessa palavra depois. Senhor, eu te peço, sustenta eles, fortalece eles, renova a força deles. Que eles encontrem no Senhor ousadia, refrigério, que eles encontrem no Senhor direção. Espírito Santo, eu te peço para que a sua mão, ó Deus, seja estendida sobre cada pessoa que está ouvindo essa palavra em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor possa levantar o caído, que o Senhor possa renovar a coragem para aquele que está abatido, que o Senhor possa consolar o que está triste, que o Senhor possa trazer vida sobre o corpo enfermo. Sopra vida sobre cada pulmão, sopra vida, Senhor, sobre cada osso, sopra vida na medula, produz vida dentro dos ossos dos meus irmãos. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de morte. Eu repreendo no nome de Jesus toda a escravidão dos vícios e do pecado. Eu declaro libertação hoje. Eu declaro a plenitude do Senhor sobre os meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus aqui? Eu queria pedir que você já pegasse o link dessa palavra, desse vídeo e fizesse com que pelo menos 5 pessoas recebessem. Você pode me ajudar? Manda para 5 pessoas agora, antes de a gente continuar, para que eles sejam abençoados também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você pegasse a palavra do Senhor nesse momento e abrisse ela comigo no livro de Êxodo, capítulo 25, no versículo 22. Hoje eu quero falar mais uma vez sobre
o tabernáculo, e eu quero te mostrar Jesus. Quando nós vemos Jesus, tudo é transformado. Você precisa aprender que a Bíblia é sobre Ele, não é sobre nós. É sobre quem Ele é, não sobre quem nós somos. É sobre aquilo que Ele fez, não sobre aquilo que nós devemos fazer. Esses dias eu vi um vídeo na internet que dizia que a Bíblia é sobre nós na terra. Não é. A Bíblia é sobre Jesus, pagando o preço pelos pecadores, no qual eu sou o pior deles. É sobre Ele. E quando nós enxergamos a Jesus, nós percebemos o quanto somos amados. E entendemos qual é a nossa posição diante do Pai por causa do Filho. E a Bíblia vai dizer mais uma vez a respeito de Jesus no livro de Êxodo, capítulo 25. Hoje eu quero compartilhar sobre a presença de Deus entre nós, usando a história e o móvel chamado Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o objeto mais sagrado do tabernáculo e no Antigo Testamento era o lugar onde estava o trono da presença de Deus no meio do povo. Diz assim Êxodo 25, verso 22. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então veja, Deus está dizendo que iria vir sobre a tampa do propiciatório, no meio dos querubins. Era ali que Deus se manifestava e era ali que Deus falava. Era ali que o sacerdote aspergia o sangue e era por causa do sangue que Deus liberava a sua palavra e revelava também a sua vontade. Aleluia. Tá tudo certo aí? Deu umas travadas aqui na minha transmissão. É uma resistência maligna, mas já voltou em nome de Jesus. Então veja, dentro da arca existiam 3 coisas. A primeira era as tábuas da lei. Também existia o pote, um vaso com o maná escondido. E também havia ali a vara de Arão que floresceu. Cada uma dessas 3 coisas, cada um desses 3 itens aponta diretamente para Jesus. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Só que mais do que um símbolo, a arca revela que Deus deseja habitar no meio do seu povo. A arca era a presença de Deus manifesta. E a arca aponta completamente para Jesus. E você precisa aprender uma coisa. A arca no Velho Testamento era um móvel. Jesus é a verdadeira arca. Deus falava pelo propiciatório daquela arca. Cristo é o verdadeiro propiciatório. Lá em Romanos, capítulo 3, no versículo 25, a Bíblia diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Esse propiciatório que eu estou falando era a tampa da arca. Ele era feito de ouro maciço e ali o sacerdote aspergia o sangue. Uma vez por ano, o sacerdote precisava sacrificar o animal e trazer na presença de Deus. Era ali que o juízo era satisfeito. Era ali que o juízo e a misericórdia se encontravam. Jesus é o nosso propiciatório. Lá na cruz, ele derramou o seu próprio sangue, como nós falamos ontem aqui pela manhã. Jesus não é apenas o altar de sacrifício. Ele não é só o altar de holocausto, ele também é a arca da aliança. E a gente precisa entender, Deus fala com o seu povo por causa do propiciatório, porque é no propiciatório onde está o sangue. Isso significa que nós não nos aproximamos de Deus por causa do nosso desempenho, mas por causa do sacrifício de Jesus. E é incrível que cada uma das 3 coisas que estavam dentro da Arca da Aliança aponta para Jesus. As tábuas da lei fala que Jesus cumpriu a lei. Por isso que as tábuas estavam dentro da arca. Jesus é a arca. A lei foi colocada dentro dele porque ele cumpriu a lei. Isso não é maravilhoso?
O maná. O maná, na verdade, é Cristo também. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A vara de Arão, Arão era o sacerdote. A vara de Arão significava que Deus tinha escolhido Arão. E Arão se torna sacerdote. Por que a vara está dentro da arca? Para nos mostrar que Jesus, que é a nossa arca, é o verdadeiro e eterno sacerdote. Cristo não é apenas uma parte da história, meus irmãos. Jesus é o centro de toda a história. E lá no livro de Mateus, capítulo 1, no versículo 23, diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A arca era o símbolo da presença de Deus conosco, mas em Cristo, a presença de Deus ganhou carne, se fez homem. No Velho Testamento, a arca ficava dentro do tabernáculo. Em Cristo, a arca tabernaculou entre nós. Ele encarnou. Hoje nós não precisamos mais ir num lugar físico para nos encontrar com Deus, porque Ele veio habitar dentro do nosso coração. Através do Espírito Santo, a arca veio habitar dentro de nós. Ele está aí com você agora, Ele está aqui comigo. Eu percebo a presença dEle aqui falando com você. Que o toque da presença do Espírito possa te tocar nesse dia. Jesus é o nosso propiciatório. Ele cumpriu a lei. Ele é o pão vivo. Ele é o sacerdote eterno. Ele é a presença de Deus viva no nosso meio, mas também no nosso coração. Por causa de Jesus não há mais separação. Por causa de Jesus não existe distância entre nós e Deus. Jesus é a própria presença de Deus em nós. Você crê nisso? Eu creio. Escreve aqui nos comentários assim, ó. Cristo é a presença de Deus em mim. Ah, como é bom ser casa de Deus. E que hoje você possa ter um dia cheio dessa revelação, sabendo que Ele habita em você, que Ele não te deixa, que Ele não te abandona. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, obrigado por ser o meu propiciatório. O seu sangue, Senhor, me dá acesso à presença de Deus. Obrigado, porque a sua presença não está limitada a nenhum outro lugar, mas a sua presença habita em mim pelo teu Espírito. Que todos os dias, Senhor, eu viva consciente dessa comunhão. Eu oro em seu nome. Amém. Amém. E graças a Deus. Que você tenha um dia cheio da vida, da unção e da presença do céu, meu irmão, minha irmã. Eu quero pedir que você faça com que essa palavra também chegue em pelo menos 5 pessoas, se você não fez isso ainda. E amanhã a gente vai estar junto mais uma vez aqui. Que Deus abençoe poderosamente você. Fica na paz. Tchau, tchau.